Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora na área, esse episódio de número 16, onde eu vou falar um pouco da minha coluna no site Ônibus e Transporte, que eu estreiei na semana passada. Por que eu tomei a decisão de escrever uma coluna num outro site que não o meu? Vocês vão saber e entender tudo isso agora, principalmente se você me ouve de João Pessoa. Para quem não sabe, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e vivo no mesmo bairro, o Rangel, há 33 anos. E talvez esse seja o único podcast do bairro, não que eu conheça algum outro. Se houver, por favor, pode colocar lá nos comentários do blog quem estiver ouvindo. Mas eu sempre quis ter uma coluna sobre transporte, que é um tema que sempre me fascinou desde criança. E por essa razão acabei me envolvendo com uma galera com a qual eu criei vários sites sobre transporte, o Ônibus e Transporte, eu desenvolvi o Unibus RN, enfim. Eu queria ter um espaço para poder falar sobre transporte, principalmente em João Pessoa. Como vocês sabem, diferente de outras capitais, aqui o sistema parou durante a pandemia por 107 dias e retornou um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas, com outras configurações de linhas que foram substituídas e outras gambiarras do sistema extintas. Muita gente às vezes sente falta, mas não sente falta do que deu origem a essas gambiarras. Como por exemplo, você precisa que em uma linha de um ponto até o outro, você pegar um único ônibus e ele passar no centro onde passam todos os outros. Ah, porque eu não quero pegar 2 ônibus. Mas muitas vezes você prejudica determinados aspectos da operação. E talvez muita gente nem saiba disso, muitas vezes também participe do problema junto com as empresas operadoras. Então, qual é a intenção dessa coluna? Para você reclamar, você precisa também saber reclamar, saber aonde estão os pontos nevrálgicos do sistema de transportes. Nada melhor do que eu, que passei quase uns 6 anos pegando ônibus todo dia para ir para a escola, para ir para a faculdade, e que sabe muito bem que nem sempre o sistema foi bom. Aliás, quando é que ele foi algum dia? No dia que compraram um ônibus novo, você acha que foi bom por causa apenas do ônibus novo? Não foi bem assim. É porque agora que o sistema não recebe uma frota nova há alguns tempos, você percebeu a dificuldade. Aliás, a dificuldade não, o quanto o sistema é ruim. Próximo tópico desse episódio, eu vou dar algumas demonstrações do quanto as pessoas, sem saber, caem numa cultura do arrodeio. Transporte, na primeira coluna, eu mencionei um exemplo José Américo Bancários, onde você não tem uma linha direta. Se você quiser pegar ônibus, você vai ter que arrodear e passar pelo centro. E muita gente pensa que essa é a única opção a passar pelo centro da cidade, se você quiser utilizar uma linha direta. Ou seja, conexões interbairros não existem, mas existe um sistema radiocêntrico, onde várias linhas de vários lugares mais distantes passam por bairros de passagem e vão até o centro. E é um sistema falho justamente porque ele não acompanhou o crescimento da cidade. Muitas vezes você tinha terminais, pontos finais, que paravam exatamente em bairros que ficam onde hoje é o meio. Já foi fim, agora é meio. Também um certo
apego a números. Hoje, por exemplo, você tem um 202 Geisel passando na São Judas Tadeu, mas tem gente com saudade do Ceasa apenas pela marca, mas a linha, basicamente dentro do Rangel, faz o mesmo itinerário. Então, é uma questão de você ter um número, não que a linha vá chegar até o seu destino. E só para exemplificar isso, algumas linhas, se ainda existissem, seriam foco de reclamação justamente porque o pessoal tem muito apego ao número. Por exemplo, se a linha do Ceasa ainda existisse, ela iria fazer um rodeio enorme só para ir até o Unip. Teria que ir até o girador da Hilton Souto Maior, que fica em frente a uma empresa de telemarketing, passar por uma rua paralela, que inclusive vai passar por intervenções, e daí sim ir para o Unip. Isso é exemplo de linha direta, isso é rodeio. Isso aconteceu porque o girador foi eliminado, esse girador, aliás, que fica próximo de duas farmácias e antes de um atacarejo, esse girador foi eliminado numa intervenção feita pela CEMOB, que permitiu, aliás, que obrigou que as linhas e, aliás, o trânsito todo passassem por um outro girador. Lembrando que os retornos não podem ser utilizados pelos ônibus, apenas pelos carros. Ônibus só podem utilizar os giradores. E isso influiu também no itinerário de outras linhas, como por exemplo o 502 Geisel, que tem que fazer arrodeios gigantes só para ir de um ponto a outro que estão próximos. Então a dinâmica do trânsito também prejudica a própria dinâmica das linhas. Até porque essas intervenções são pensadas prioritariamente para os carros. O transporte público sempre fica em último lugar. Isso, lógico, não isenta as empresas das falhas que elas cometeram ao longo desses anos. Porque muitas intervenções, muitas gambiarras do sistema são muito mais sugestões das próprias empresas do que da comunidade. Pelo menos isso é o que parecia dar a entender. Porque tem linhas que nunca eram trocadas e linhas que eram juntadas com outras e virava circular. Isso pode parecer uma opinião polêmica, mas vamos lembrar que algumas gambiarras foram construídas à custa de extinção de linhas. Então não dá para reclamar do que foi extinto hoje, que foi substituído por outras linhas que, aliás, eram aquelas que rodavam antes de transformações de circular. Só que não existia integração física, que, aliás, hoje não existe mais de certa forma. Não existia integração temporal, que é um recurso mal divulgado e que para alguns passageiros não funciona. Não existiam essas tecnologias que tem hoje em dia. Então se recorriam às gambiarras que ficavam enraizadas no sistema. E tornava muitas vezes itinerários simples que ligavam objetivamente de um ponto a outro, itinerários complicados demais. Itinerários que faziam você ficar preso no congestionamento. Itinerários que não ajudavam em absolutamente nada você a chegar num determinado ponto. Porque de qualquer maneira você leva tempo demais para andar. Isso é o que eu quero dizer com cultura do arrodeio, que não adianta você ter o ônibus se a vida demora tempo demais para chegar. Você certamente não vai se sentir confortável em estar dentro de um ônibus por meia hora. Mas acha que tá bom, porque vai te levar direto para aquele ponto, não importa que horas você chegue. Essa é uma cultura que precisa mudar. A gente sabe que lidar com cultura não é fácil, principalmente com aquilo que está na cabeça das pessoas. Mas conscientizar, de certa forma, vai ajudar essas pessoas a entenderem por que o sistema é ruim. Essa talvez foi a primeira luneta sonora que eu fui bem mais analítico do que nos episódios anteriores, porque é um tema que eu domino muito bem, entre tantos, e que rende vários e vários episódios no luneta sonora que podem render para colunas do ônibus de transporte, enfim, assunto que não falta, e a gente quer entender o passageiro e
ir atrás de soluções que não tenham cara de gambiarras. E esse momento é agora. Então, eu escrevo todas as quintas-feiras, aliás, escrevo todos os dias, mas eu posto nas quintas-feiras no ônibus de transporte e diariamente, dia sim, dia não, ou quando der vontade, ou quando vocês quiserem dar uma olhada, estou no blog Josivandro Avelar. Então, o endereço do ônibus de transporte é onibustransporte.com, o endereço do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br, redes sociais, @Josivandro Avelar, a única exceção é o Twitter, que é só @Josivandro, e também tem as redes sociais do Luneta Sonora, que é @Luneta Sonora nas redes sociais. A única exceção, de novo, é o Twitter, que é Luneta Sonora Pod, porque o nome Luneta Sonora é de algum usuário que só postou um único tweet há 10 anos atrás, e sabe como é, o Twitter deixa as contas penduradas mesmo. Então, eu vou falar mais sobre o assunto em outros podcasts. O assunto que eu esqueci de dizer é transporte público, sistema de uma pessoa, essas coisas. Então, é isso. Esse foi o 16º episódio do Luneta Sonora, para movimentar esse mês de dezembro, e até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.